Fala, meu povo! Eu sou Leonardo Castelo Branco, esse aqui é o Empatados, o podcast que a gente fala de masculinidade sem verdades absolutas e com muita vontade de aprender. Fala aí, tu. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Arthur Abner, como é que vocês estão? Bom, aqui a gente já sabe, a gente tá gravando aqui no nosso estúdio Artemia, na qual a gente também grava outro programa Patadas, onde as meninas falam um pouco mais sobre feminismo, de uma forma mais direta e muito contemporânea. E lembrando que aqui é um estúdio que a gente grava aqui na Vila Leopoldina, então se você quiser tirar uma ideia do papel, contata a gente aqui no nosso card, aqui nos nossos links, e não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Então a gente tá tendo uma crescente muito legal agora aqui no Spotify, então não esquece de seguir a gente. É isso. Bora pra convidada, então? Por favor. Nossa segunda mulher, motivo de muito orgulho. Sim, sentar no nosso sofá aqui. E também pra falar de literatura, que é algo muito especial pra nós. O livro dessa convidada que a gente vai focar me fez lembrar que a linguagem é viva e assim como a vida, né, ela pode assumir muitas formas. Ela é, além de escritora, defensora pública, graduada em Direito pela USP, é autora dos livros Fadas e Copos no Canto da Casa, Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém, Não Fossem as Sílabas do Sábado, Árvore Mais Sozinha do Mundo e Sabor Paciência. Hoje, a gente vai focar no Árvore Mais Sozinha do Mundo, que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura no final do ano passado, e é narrado por uma árvore, um espelho, um traje de proteção e um carro. E claro, como não poderia deixar de ser, também falaremos de masculinidades focadas aí na vida do campo, que é onde se passa essa história. Então vem pra cá, Mariana Salomão Carrara. Mari, muito obrigado. Parabéns pelo prêmio. Obrigada. É muito especial ter você aqui com a gente. Eu queria começar falando, obviamente, do estilo de narração do livro, que é bem diferente, né? E queria primeiro você explicar como que você pensou e se teve algum estalo, algum momento que você pensou, falou, tem que narrar o livro desse jeito. Uhum. Desde o começo eu soube que seria narrado assim, porque essa história me veio a partir de uma notícia de jornal, né, sobre a epidemia de suicídios no Rio Grande do Sul. E eu achei isso muito estranho, né, uma epidemia de suicídios, e fui olhar o que era. E aparentemente é uma contaminação por agrotóxicos ligado à produção do tabaco, que é toda concentrada ali na região no sul do Brasil. E também ao superendividamento de algumas dessas famílias do tabaco. Então eu comecei a ler a respeito e me interessei também literariamente, né? Primeiro assim como ser humano, depois falei, nossa, isso é uma história interessante para mim. Eu queria mergulhar num ofício que não fosse nada parecido com os nossos, né? Que a gente sempre fala nas artes, médico, advogado, né? E queria entender tudo e retratar, eu gosto muito de livros retratos, assim. E uma das coisas que eu percebi na minha pesquisa, que foi uma ampla pesquisa, é que não é um assunto que as próprias famílias dominam tão inteiramente, né? O tipo do contrato, o tamanho dos juros, a gravidade dos agrotóxicos. Então eu não queria também dar voz aos narradores humanos ali, né? Como eu sempre faço na primeira pessoa, eu queria manter isso. Então eu tentei, desde o princípio, já veio assim, eu vou fazer a narração por espiões domésticos, né? Pessoas, objetos e também a árvore, que já tem um afeto por essa família histórico, né? O espelho tá lá desde antes desse novo casamento, né? E a caminhonete tem esse amor meio vovozona, né? Muito nostálgica de outros tempos. O espelho é o meu preferido. O espelho é meio cínico, né? Ele é europeu, ele é português, ele se acha superior, enfim. Mas também eu acho que ele tem uma ligação ali, uma conexão com o adolescente da casa. Então tem essa postura meio de rejeição ao outro, mas também uma arrogância que é falsa, né? E a árvore também super afetiva. Então já são objetos que têm um apego a essas pessoas e vão retratá-las com esse amor. E ao mesmo tempo eles só sabem dessa história o que eles conseguem entender ali das conversas, o que eles percebem da dinâmica, da plantação e das cobranças e das intempéries principalmente, que vão ficando cada vez mais graves, né, atualmente. Então desde o princípio nasceu assim pra mim a história. E a escolha de cada objeto veio pela geografia mesmo, que eu precisava ali deles, né? Eu precisava da árvore vendo todo ali fora, a plantação e os momentos de descanso ali na sombra. O espelho em casa, com a intimidade na cozinha e na sala. A caminhonete cada vez mais parada, né? Porque cada vez menos momentos de lazer e de viagem para fora ali daquele local isolado que eles estão, né? Também eu ambientei numa região um pouco acesso, né, dificuldade para chegar na escola, para as escolas rurais fechando, enfim, tem outra problemática ali local.
E a roupinha de segurança, que além de tudo eu queria demonstrar isso, que existe um problema com a própria concepção da roupa de proteção, que ela é extremamente quente, impossível de usar no verão, e vai ficando velhinha, não vai sendo reposta, vai tendo furos, então ela é uma criança, ela é uma roupa nova, que tem 8 anos, né? Sim. Então ainda fica essa linguagem pueril, justo na hora do agrotóxico, que dos venenos mais nocivos, né? Então eu achei interessante escolher dessa forma. E assim foi, né? Uma vez começada, os narradores viraram personagens também, né? Isso é uma forma de proteger os personagens ou de expor eles ainda mais? Eu acho que eles acabam mais expostos, porque tem coisas deles que nem eles percebem, né? Que é a própria movimentação íntima na casa, a forma como eles se olham no espelho, né? E o que eles dizem um pro outro que não dizem pra outra. O que a mãe tem uma relação, mãe, filha e avó, né? Também, que eu gosto muito em todos os livros, a relação das mulheres. Então, as rusgas das adolescentes entre si, né, as crianças, as irmãs, eles observam com uma intimidade que a própria autoanálise das personagens não traria, né? Então fica essa coisa do espião mesmo, um espião ao mesmo tempo afetivo, né? Ele não quer ali expor nada com maldade, é apenas o retrato ali do dia a dia mesmo. Bom, muito bom mesmo. E também quando eu vi na questão do livro, tem aquela frase que você coloca, né? Aqui vive o tempo do tabaco. E fala muito sobre essa questão, sobre essa passagem de tempo. Acho que linka muito com o que você está falando. Que a gente consegue falar um pouco mais sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E como você acaba retratando essa experiência, né? Sobre essa passagem do tempo, juntamente com essa frase. O tempo eu andei percebendo nas últimas conversas, assim, que é um personagem meu mesmo. Realmente, a gente pode colocar o tempo como um tema de todos, acho, os meus romances. Porque é uma coisa que me fascina muito, né? Tudo que a gente tem, ao mesmo tempo, ele vai indo embora. E quanto mais você vive, mais você não tem. Então é uma sensação também de percepção diversa, né? O Se Deus Me Chamar Não Vou, narrado por uma criança. Então a percepção do tempo ali é muito diversa do É Sempre a Hora, que já é uma idosa também, que já perdeu a memória. Então perdeu o tempo de vida passado, que é uma perda também muito traumática, né? E aí nesse livro era um tempo de lavoura, né, que era muito diverso do nosso da cidade, e ao mesmo tempo ligado aos ciclos do tabaco, né? Então na minha pesquisa fui percebendo que na hora da colheita eles não têm mais tempo para absolutamente nada, então muda muito a vida ali da família, e ao mesmo tempo todo o resto é rigoroso e vai mudando conforme também as crises climáticas, né? Então existe perda de tudo que foi feito por conta de uma geada que veio antes do tempo, ou um cálculo, se planta antes e planta depois, e se culpando por decisões, enfim. Então tudo vai seguindo esse tempo, e a família vai se regendo. Claro que tem os outros cultivos, mas isso também é uma questão que às vezes as empresas vão incentivando a fazer mais e mais hectares, né? E vão tirando os outros cultivos, e a família vai precisando mais e não tem, enfim. Então tem toda uma questão de estações do ano também, né? Que eu fui vendo nessa região que eu ambientei, o que faria em cada mês. Então é uma sensação do crônico, né? E dos ciclos do ano mais marcada mesmo pela relação com a terra, né? Acho que o tempo também, que você retrata, é muito legal ver a partir dos personagens, porque o próprio filho, Pedro, né? Ele já está muito inserido, meio que o futuro e o passado estão muito perto do presente, porque ele já está naquela vida do campo, ele já tem aquele destino, né? Sim. Ele já tem um destino meio que traçado ali, né? E ele é um menininho, notável, quase. Um menininho que chegou com tudo já meio dado e a crise acontecendo, né? Então ele é aquela criança que não tem espaço muito nem para reclamar, nem para experimentar muita coisa. Então ele é um menino bom, né, cara? Falou, nossa, que menino bom. E ele tá ali sendo jogado ali de um lado pro outro, mas ao mesmo tempo com muito carinho, mas não tem uma participação ativa, né? As adolescentes, elas estão se transformando, né? Com a rapidez da adolescência. Existe, então, um amadurecimento nesse ano, né, todo. Então, também gosto muito de sentir isso, a passagem do tempo na formação, às vezes, né? Ou na transformação de um personagem adulto também, mas na formação das adolescentes eu gosto bastante. É que é muito a vida deles é muito essa coisa cíclica, né? Sim. Tem a época do plantio, e aí cada um faz uma coisa e tal, e parece que assim, a vida inteira vai ser pra sempre assim, né? E ao mesmo tempo, as crianças mantendo algum lúdico, né? Alguma coisa da infância ali no meio. A menininha quer ser mini vereadora, fofinha. Então, elas têm personalidades diversas, mas ao mesmo tempo também
adaptadas, né? A Alice, a mais velha lá, ela se adaptou muito à realidade dela, que é não ter mais a van para o ensino médio, então ela largou a escola, e uma sensação de que também, se ela ficar pensando muito nisso, ela vai ficar numa infelicidade que ela não vai conseguir combater, e a outra já é desesperada, ansiosa, querendo controlar ali e ajudar, e ver um futuro que não seja ali, que não veja ruim, né? Porque ela tá vendo as finanças, ela tá percebendo alguma coisa que a família não tá percebendo, ou não tá comunicando, né? Então ela vive de outro jeito ali, essa mesma realidade. Maravilha, maravilha. E o legal é que quando você traz o tempo, mas você também traz a ótica dos objetos, a gente também consegue ver que a mudança do tempo é muito diferente para com os objetos, né? Então, tipo, a gente não consegue ver essa, como pode dizer, essa mudança de tempo tão clara para com os objetos, né? Para com as pessoas. Então, trazer a visão dos objetos que talvez não sofrem tanto dessa questão do tempo, eu achei muito legal. Eles têm um tempo muito mais com a sensação de eterno, né? Assim, a árvore é muito longeva também. Sim. E ao mesmo tempo muito fixos, né? A árvore fala muito das raízes, o espelho depende de alguém tirar dali, a caminhonete depende de alguém querer dirigir, a roupinha, quando as pessoas começam a perceber que não dá para usar, ela vai ficando para lá. Então são objetos que querem estar presentes o tempo todo, mas dependem do amor e da vida humana, né? E guardam história. Então acho que quando a caminhonete fala da história das viagens que ela fazia com o Carlos antes do casamento, ela tá falando de si, né? Da sensação, daquele trauma que ela teve de tentar correr muito rápido pro parto do Pedrinho e não conseguir. Mas com isso ela tá falando da história da família, né? Então ela guarda no metal, né? Naquela dor do pneu dela que não deu conta, etc. Uma coisa que você sabe que você tá falando do trauma daquela mãe tendo um parto que não tava dando certo, né? Então, pela dor de um objeto, eu acho que a gente faz uma triangulação para chegar no sentimento humano também, e nessa história deles, nesse tempo que passou e que ainda pode vir, que é um tempo incerto, né? Que não se sabe o que vai acontecer, principalmente essa angústia de futuro, que é uma angústia que os objetos estão expressando, sendo que a gente sabe que o futuro deles também depende do futuro da família. Né? Muito legal. Mari, falando um pouquinho agora dos personagens masculinos, tem o Carlos, que é o pai. Eu vejo ele como um cara... Tem uma cena muito bonita que ele chora na frente do espelho e me emocionou bastante. Assim, nem ele consegue pôr pra... Ele tem uma dificuldade de expressar os próprios sentimentos. E o Pedro é aquele menino que não fala, e quando ele fala, até anotei aqui, ele fala mais ou menos, que você escreve, né? Então a masculinidade, ela se impõe no livro mais não pelo excesso de autoridade, mas pela falta de palavras, né? Isso foi uma escolha proposital para os personagens masculinos, ou aconteceu? Eu acho que neste livro especificamente foi uma escolha, por conta da pesquisa que eu já vou comentar. Mas eu tenho os homens nesse papel, nos outros livros, nesse papel de dificuldade de comunicação e de silêncio. No caso do Sílabas, há um suicídio logo no primeiro capítulo e a morte dos 2 homens que deixam as viúvas se conhecendo ali nessa catástrofe, então se foca nas mulheres. Mas aí é claro que tem essa ausência masculina e o que eles deixaram, né? E não é sempre a hora também, os maridos na verdade vão ali vivendo mais atrapalhando a relação das mulheres do que participando, enfim, aí tem esse papel. Mas nesse livro, eu percebi pela pesquisa que os lavradores homens continuam centralizando as informações, que não são muitas, né? É um contrato obscuro, difícil de entender, muitos juros, coisas que não são explicadas. Mas o pouco que eles percebem, né? Eles foram fazer a venda, eles voltaram, eles sabem que a folha foi mal avaliada, que a fumageira deu o valor que eles queriam e não foi adequado, eles sabem que eles ficaram devendo os insumos do ano passado, então eles vão centralizando e sofrendo, de certa forma, em silêncio, né? Sozinhos, esses perigos todos. E isso também junto com a contaminação, que eles fazem a parte do veneno por mais anos, mais próxima. Então, contaminados, deprimidos, sem ninguém a diagnosticar isso, depressões graves. E vão percebendo que o negócio vai estourar, que vai perder tudo, a família vai à falência ali, né? Que já era a bomba relógio de suicídios, que a gente viu nas matérias, né? Então, essa falta de conversa sobre a economia familiar ainda se percebe ali, centralizada no ente masculino. E a falta de cuidado com a saúde mental, de estímulo a isso também, de se perceber, nossa, eu estou com sentimentos que não são meus, não estavam aqui anos atrás, né? Uma percepção que não vem, e uma hora isso vai para a tragédia, né?
E no caso do Carlos, ele era um cara afetivo, né? Então você percebe pelas memórias da caminhonete que ele era animado, ele gostava de entreter as crianças, ele tinha uma relação ali que não era bronca, né? Não era sisuda, mas ele está completamente realmente muito machucado de veneno ali, né? Então, essa coisa do choro, que ele não percebe que tá chorando quando ele vê, ele não contém as lágrimas, foi uma coisa que eu vi de uma mulher, no caso, uma lavradora que estava contaminada, estava com uma depressão grave também ligada aos agrotóxicos, pelo que as pesquisas vêm apontando, né? E ela falou isso, tá no YouTube, né? Ela falando que as lágrimas caíam e ela não percebia, de tanto que era um choro que ela não conseguia nem entender de onde vinha. Então, esse livro tinha uma pesquisa que trazia em si muitas cenas, né? A própria realidade da dor da colheita, da torção do pulso para colher as folhas, e a doença da folha verde, né? Que é a nicotina encostando no suor, né? E na umidade. E as crianças também passando por isso, e sendo uma doença meio negada também, porque como não tem muito o que fazer, vamos fingir que só algumas pessoas têm também, então quem tem é frescura, tem a questão da força, que o homem também não poderia se proteger ali, ficar botando a roupinha só para colher a folha. Então tem uma coisa ainda de não deixar a vulnerabilidade mais básica, mais física acontecer ali, ou ser perceptível para os homens, né? Então, eu acho que nesse livro tem essa relação particular, ligada à realidade da plantação, pelo menos do tabaco, que foi a qual, né, que eu me centrei, e ligada ao contrato e à manipulação ali dos venenos, que gerou mesmo um homem ali bem debilitado. Essa cena do espelho pegou muito pra mim, assim, né? E tem uma outra cena que o espelho fala também, que ele vê até o que a pessoa não vê dentro dela e tal, que eu achei muito... de uma simplicidade poética, assim, muito bonita. Bonita mesmo. E o legal é que quando você traz essa cena dele chorando no espelho, fala muito sobre a questão da masculinidade inabalável, que a gente vem conversando em alguns episódios, né? Sobre a questão desse homem com a masculinidade tradicional, que ele não pode demonstrar sentimentos, não pode ser inabalável. E quando você coloca isso no seu livro, é muito em prol da doença, por conta das questões de tudo que ele tá sentindo, e ele não conseguir conter aquilo, né? Porque se ele pudesse, ele conteria. Ele não conseguir esse personagem. E acho que ele tá muito incomodado com essa figura que ele virou, né? Então, o pouco que ele reage é quando a Maria quer participar. A Maria quer saber, ela quer apontar os perigos, ela quer mostrar, olha, eu não tô entendendo, mas a menininha mais nova, né? Não tô entendendo, tô achando que a gente não vai conseguir, né? O que tá acontecendo? E aí ele dá broncas, ele fala, a mãe também participa desse teatro, porque você acha que seu pai não tá cuidando disso? Você acha que agora que tem que cuidar dessas coisas? Então, o pouco que ele reage é pra botar as pessoas no lugar delas, e eu ainda estou no controle disso, tá tudo bem, sou eu que sei disso. E é mais doloroso ainda, porque ele sabe que ele não tá no que controle ele tá fragilizado, disso, né? que tá todo mundo ali, bastante complicado pela situação toda. Então, acho que isso vai facilitando a piora do quadro, né? Sim. Muito bom. Eu queria te perguntar se você escreveu pensando nessa coisa emocional, assim, do leitor mesmo, nas sensações, e se teve alguma referência, porque lendo o seu livro me lembrou bastante do Vidas Secas. O pessoal fala bastante de Vidas Secas. Eu tinha lido no colégio, né? Com certeza foi uma referência que ficou em algum lugar meu, né? Mas eu acho que existe um lugar que é esse das pessoas exaustas no campo. Talvez remeta mesmo a esse cenário de falar, de viver o silêncio. É que não é o sertão, né? É o contrário. Outro ambiente, mas as pessoas não estão exatamente secas. Mas tem a seca também, tem tudo ali. Mas estão ali inférteis ali no diálogo entre elas e tal. Então acho que tem essa referência. Mas eu escrevo sem pensar muito. Não tem um cálculo. Né, uma coisa que acontece. A história mesmo também surge a partir das frases. Você planeja antes ou só vai escrevendo? Esse livro precisou planejar, né, por conta do tempo do tabaco e a pesquisa toda, mas era um planejamento assim, agora estou indo para o plantio, agora estou indo para... Então, eu ia seguindo a geografia do caminhar das crianças e dos adultos pela casa, então vai, espelho, árvore, tal, mas seguindo o que eu pesquisei, mas também sem pesquisar, sem programar o capítulo, né, o que vai acontecer. Então, o frasear, até isso os personagens não humanos me ajudam muito, porque eles trazem frases e pensamentos, digressões de um lugar muito, né, que não é ordinário. Então, cada digressão do espelho vai para um lugar maluco que vai me trazendo mais história, mais
criações, né? E a árvore também. Cada vez que ela vai fazer uma digressão sobre a própria solidão, o isolamento dessa árvore, que deveria estar numa floresta, se comunicando com as outras, e por amor foi plantada sozinha para ter tudo para ela, né? E não funciona assim. Então você já vai para um pensamento sobre o ser humano, sobre a humanidade toda ali, então ela filosofa bastante. Muito. E isso tudo é completamente caótico, né? Eu não tô pensando que emoção que vai surgir a partir disso é realmente é a magia mesmo da escrita, né? Que é a parte mais prazerosa de todas, que é você sentar e ver, você ser leitora do próprio livro, né? Você descobrir o que sua mão tá escrevendo nesse momento. Muito gostoso. Então é assim que eu acabo fazendo, não calculo muito. Mas acho que o narrador diferente traz um pouco dessas surpresinhas. Mas também não foi algo planejado, a questão do narrador. Foi algo que a história pedia isso. Acho que foi realmente por aquela questão inicial de não dar voz aos humanos. Sim. Mas eu também fui sentindo que depois de já criado tudo, eu senti que existia uma relação forte dessa narração por objetos com essa história. Né? Porque teve muita transformação climática no meio disso, teve muita relação homem-natureza, que não é a proposta do livro, não é nem minha pegada, nem meu campo de pesquisa, mas eu senti que diminuir a diferenciação entre o ser humano e o resto de nós, né, tudo à nossa volta versus o ser humano, diminuir essa fronteira é uma coisa atual, assim, é uma coisa que a gente precisa fazer. Sim. Né? Que a caminhonete também seja, né, nós somos essa caminhonete, esse diesel, essa roupinha, esse veneno jogado no chão, que a terra vai absorver, nós somos tudo isso também, então essa indiferenciação também é um marco atual, talvez, né? Que talvez seja um pensamento indígena de muitos séculos e que a gente precise reproduzir um pouquinho. Perfeito. Bom, a árvore tá sempre falando, eles sabem tanto de amor, né? É tão legal isso. Como que isso... É porque a árvore, até pelo final ali, você vê que ela é meio personagem principal, até pelo título do livro, né? E por que surgiu esse conceito dela... Eu acho que ela apaixonada. Ela é devota da humanidade, sim. né? E ao mesmo tempo ela tá tão sozinha, né? Sim. A gente brinca às vezes que é uma árvore sem consciência de classe, né? Porque ela tem muita vergonha da natureza, de toda vez que tem essas tempestades horrorosas destruindo a plantação, ela fala, eu não sou parte disso, né? Enfim, ela é muito comparsa ali da humanidade. Mas ela não entende também alguns gestos humanos que desviam da natureza organizada, né? Então ela compara a árvore, as árvores também precisam migrar, né? Ao longo do milênio ou dos séculos, né? Uma determinada tipo de árvore, se ficar só parada na mesma região, pode ser extinta, né? A gente tem que ir mudando, o vento ajuda, né? Tudo mais, e ali os humanos fincaram raízes ali, estão percebendo que não dão certo e não estão mudando, enfim, ela fica questionando. Então, o ser humano, por amor a mim, me mantém plantada aqui, sendo que as minhas favas, enfim, elas são meio tóxicas. Os animaizinhos comem, eles têm que correr para salvar. Então, se eu fosse humano, eu já tinha eliminado essa toxina daqui. Eu quero sair, eu quero morrer, não quero mais atrapalhar. E os humanos me mantêm por amor. Então, esse amor ela não entende, porque é um amor que não é prático, né? Mas se eles sabem o que eles estão fazendo. Então, elas colocam, não, mas é eles que entendem de amor, não é a árvore. Então, esses gestos humanos que não seguem uma lógica de sobrevivência natural, ela não compreende. E ela mesmo, quando está se culpando pela geada, se sente muito tocada e emocionada que a adolescente vendo a devastação da plantação, vê a nevezinha, né, o gelo congelando a casca, limpa a árvore e fala, ai, coitada da árvore. Né? Então ela se emociona com isso. Então acho que os gestos de amor humano irracionais e até a maciez do abraço, né, da nossa pele e tal, são coisas que ela inveja num bom sentido, né? Inveja, assim, de aspirar muito. Muito bom. E abre para um tipo de narração diferente, porque os objetos, você parar para pensar como que seria uma árvore se ela pudesse raciocinar, né? Isso é muito legal. É muito legal. Depois que o livro saiu, o Prêmio São Paulo e tal, sua relação com ele mudou de alguma forma? Você relê depois que saiu? Eu não reli, mas eu vou ler porque a gente vai gravar o audiobook. Então, e eu vou ser, pelo que eu entendi, a voz da árvore. E vai ter outros narradores dos outros. Então, como foi o Sílabas também. Eu que narrei o Sílabas inteiro. E foi uma experiência muito legal. Então, já tô animada. E o prêmio é recente. Eu já tinha ganhado o Prêmio São Paulo. Foi incrível, né? Eu ganhei com o Sílabas em 2023. Então, já tinha provocado muita mudança na carreira. No sentido de mídia, tradução, né? Tô saindo em outros países. Me levaram para os lançamentos. Então, isso foi incrível já.
E o prêmio também leva pra Feira de Guadalajara, que é muito grande, é uma coisa que você não faz ideia, assim. Chega lá, é muito diferente de tudo que a gente tem aqui. E eles fazem um trabalho com escolas que é incrível. Então levam os escritores estrangeiros para as escolas, mesmo que não fale a língua. E os alunos leem tudo que eles conseguem em português, eles se fascinam, fazem recadinhos, uma coisa incrível. Foda. Então já foi essa experiência, vou ter de novo agora. Gostoso. E agora foi recente, né? Foi em novembro. Mas já senti mesmo bastante procura. Muita gente me marcando no Instagram, porque foi conhecer talvez a partir do prêmio. Eu não sei também se foi, na verdade, férias, né? Que esse é um período que as pessoas leem muito, né? Me marcam bastante nas coisas, que leva tudo pra praia, leva pra descansar finalmente. Mas eu senti já um aumento das leituras do livro. Vamos ver pra onde mais vai levar, né? Uhum. E falando um pouco sobre esse seu papel na defensoria, né? Como escritora. Como que você decide essas questões sobre histórias reais, o que elas vão entrar no livro, o que você acha que é muito importante essa história ser contada? Como que você decide isso? Se você leva alguma história da defensoria pra... Então, a defensoria, até hoje eu não fiz uma obra, né, nada. Eu tenho textos num livro de contos que é bastante focado nisso, porque eu tinha acabado de entrar na defensoria, eu era muito jovem, tava abaladíssima com tudo. Eu tava no criminal ainda, que era um setor assim, muito dramático. Então tem esses textos, mas não fiz um livro. E aí a defensoria tem histórias muito trágicas, né, muito pontuais, assim, que você pensa de coisas escabrosas, mas o que ela mais me passa, ainda mais desde que eu tô na família Cível, já faz mais de uma década, é uma sensação estatística, né, então uma repetição de mulheres procurando a pensão dos filhos, ou mulheres tentando evitar o contato do cara consigo ou com os filhos, enfim, é tão grandioso a sensação estatística que isso marca mais como escritora. Sim. Uhum. Né, uma passagem, uma sensação ali da miséria brasileira, ali, paulistana pelo menos, e de como isso reverbera muito nas mulheres. E aí os casos excepcionais também marcam, né, mas existe essa sensação. Então acho que isso vai na minha visão de mundo. E vai estar presente em todos os livros, mesmo que eu não esteja falando de processo, que eu não esteja falando de defensoria. Uhum. E me forma como ser humano, né? Eu sou defensora há muitos anos, então claramente tem uma coisa em mim que vem daí. E as coisas dialogam, né? Nosso esforço de imaginar a história de uma pessoa que chegou ali com um problema grave e de compreender por que ela continua em alguma coisa que ela deveria parar e tentar conciliar, tentar ajudar as pessoas a entrarem em acordo. Tudo isso é um exercício parecido com imaginar histórias que não são as suas como escritora, né? Então acho que aciona ali emoções no mesmo lugar. E eu levei algumas noções também para alguns trechos dos livros. Então, no Não Fossem as Sílabas do Sábado, tem um momento do processo ali, que é quase uma sátira das liturgias jurídicas. E o É Sempre a Hora tem um abrigo de idosos com assistência social, que também tem muita relação com o nosso trabalho na defensoria. E agora, finalmente, em maio desse ano de 2026, eu vou lançar um romance novo, que aí, de fato, eu centrei no judiciário. Não centrei na defensoria, porque eu gosto mesmo de fugir da minha realidade, que é para a imaginação acontecer mesmo, e a pesquisa, e não ficar mesmo, como você comentou, né, confusa entre o que eu trago da realidade e o que eu não trago. Mas tem defensoria, tem tudo, e é mais humor, tem um pouco de comicidade a mais do que os outros romances. E aí, sim, eu deixei viver muito do que eu conheço, não só como defensora na atuação, mas de trabalhadora da justiça, né? Sim. Então, também colhi muitos relatos, vai ter várias coisas que são reais, mas um real que você mistura entre si, muda a cidade, vem imaginação junto, então nada mais é o que aconteceu, né? Sim. Mas nesse livro, realmente, tem muito mais histórias que as pessoas, de fato, viveram em algum lugar ou me contaram de alguma forma. Uhum. Muito bom. A gente vai falar mais no final do livro novo, mas ainda sobre essa jornada dupla aí, a gente tava falando aqui no bastidor, você lança um livro por ano praticamente. Que hora você escreve? É difícil, né? Eu não tenho filhos, eu acho que isso já me dá muito tempo. É só essa frase, eu já ganhei algumas horas por dia. E eu sou muito produtiva. Realmente, eu não tem escritores que têm um tempo de escrita muito mais lento. E no momento, claro, que pode travar, né? Uma vez que não vem ideia, é desesperador e vai demorar. Mas no fluxo, eu rendo muito. Então, realmente eu encaixo no recesso, nas férias, final de semana. Então, se está acontecendo um romance, eu consigo concentrar a produção dele nos dias que eu tenho livre. E aí depois ele fica descansando, parado, pronto. Aí nas próximas férias eu releio tudo, refaço várias coisas.
Então tem um tempo ali. E se fica durante a semana, por exemplo, você tá trabalhando, você tá com uma ideia pro romance, você deixa aquilo fica germinando na sua cabeça? É raro. Você anota? No trabalho é raro, porque realmente é um trabalho que Puxado. é emocionalmente desgastante, fisicamente desgastante, e tem muito prazo e muita coisa acumulada, que então é uma coisa que realmente, se você deixar, vai atrapalhar. Mas nas férias, ou às vezes se transporte, né? Às vezes são momentos que se você tá com um romance muito efervescente, assim, de fato, cada coisinha você direciona. Aí fica lá um áudio, eu tenho um grupo comigo mesma com o nome do livro, que eu vou mandando as ideias, e depois, quando eu for escrever, eu reouço e realinho o que vale, o que não vale e tal. Mas, de fato, se você tá sem escrever nada, a mente fica muito mais estéril, né? Você vai vivendo, vai trabalhando. Então, esse tempo de pausa entre um romance e outro, a cabeça funciona de outro jeito. Realmente, eu sinto que se o romance tá andando lá, tá engatado, tudo que acontece tem realmente um direcionamento ali para essa imaginação. Né? E aí, quando termina, você precisa de um tempo eu me pra dou escrever poema, outra coisa. eu me dou umas férias e fico principalmente lendo mais, né? E dando sem essa sensação também de culpa que às vezes vem de me divertir, de sair, de viajar e não levar o computador, não escrever nesse tempo. Então, às vezes, ter concluído um romance é uma sensação de férias verdadeiras, assim, né? Que eu não tenho na defensoria, porque se eu tô de férias da defensoria, eu não tô de férias da literatura, né? Então, realmente é um uma vida prazer dupla gostoso, mesmo. um prazer muito bom. E agora começa a fase de edição e tudo mais, também é muito divertida. Muito bom. Eu também cheguei ao seu livro, falando agora da pesquisa e do projeto da árvore mais sozinha do mundo, através também de uma reportagem sobre o alto índice de suicídios no Rio Grande do Sul, devido às plantações de tabaco e ao uso de agrotóxico, né? Eu trouxe aqui alguns dados, né, que hoje o estado registra de 10 a 11 suicídios a cada 100 mil habitantes, né? Isso principalmente ali na região de Venâncio Aires, que é um dos principais polos do tabaco, né? E os dados são do Boletim Epidemiológico sobre Suicídios e Violências Autoprovocadas do Rio Grande do Sul, lá da Secretaria de Saúde, né? Segundo também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o uso de agrotóxicos aumenta a chance de depressão nos agricultores, né? Como você já pontuou. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa para o livro, se você foi para lá, e se puder contar um pouquinho para a gente como foi essa experiência. Quando eu caí nessa matéria, que é da Paula Sperber, a que me trouxe, que era da BBC, se eu não me engano... foi a mesma. Se eu não me engano, a média era ainda maior, assim, tinha uns lugares ali que era 19 o número, e Isso é muito alto. superior à brasileira, então é realmente um negócio que levou as pessoas a tentarem entender o que está acontecendo lá, né? E eu achei curioso que a gente fala muito de agrotóxico na comida, né? No que a gente vai consumir depois. Sim. E aí, nessa parte do plantio, a gente não foca tanto, porque não atrapalha outras pessoas, né? Então, eu fiquei muito chocada com isso. E a pesquisa, ela não é acadêmica, né? Então, ela é focada em compreender o panorama, mas também entender a delicadeza ali de como as próprias pessoas envolvidas abordam isso. Então, foi muito rede social, Facebook, grupo deles protestando entre si, e um aconselhando o outro a não falar esse tipo de coisa, porque vai ser cortado da integração, né, que eles falam assim, da integração com a firma. A forma como eles escrevem, né, o jeito de chamar as coisas com intimidade, o B01, B1, o bacheiro, né, para pegar também essa forma deles falarem entre si, que ninguém precisa, isso é básico, né, que nenhum personagem explique para o outro uma coisa que ele já sabe. Sim. Então o leitor vai pegar o que ele pegou, pega a intimidade da conversa de tabaco. E então era uma pesquisa assim, vendo muitos vídeos de TikTok de adolescente lavrador, né, como adolescente queria mostrar, arrumadinha, e mostrar, agora a minha lavoura tá assim. Claro que são pessoas que não estão sofrendo dívidas graves, não estão mal, estão fazendo seus videozinhos, mas você percebe ali o clima, como que é, o jeito de falar e o que quer mostrar, né? Então foi uma pesquisa assim, e depois também, ao mesmo tempo, mestrados, doutorados de ergonomia da colheita, o que poderia melhorar, onde é que dói, né, e qual a melhor fase para plantar cada coisa. Então, muito material de toda sorte que eu ia mandando no meu e-mail, juntando, relendo e repensando e anotando cenas que já vinham prontas com isso. E aí eu comecei a escrevi, devo ter escrito mais da metade. Quando teve a vacina, isso foi na pandemia, né?
Esse livro eu teve que esperar vários momentos. Foi um livro que realmente demorou, foi muito desafiador. Eu parei, escrevi outros, publiquei sempre a hora, voltei. É ciclo igual tabaco, ciclo Porque igual... na pandemia tava muito difícil mesmo de eu me jogar numa história tão longe da minha vida e com tudo aquilo acontecendo, minha cabeça, eu sou super noiada de doença, então eu fiquei mais ainda hipocondríaca. Então, deu a vacina, eu fui com meu marido para uma região mais acessível, ali fácil de chegar, e que depois eu pudesse continuar também as férias dele e tal. E conseguimos pelo caminho oposto, né? Nós fomos procurando pela internet o pessoal dos orgânicos, MST inclusive, tudo para ir chegando em quem quisesse me ajudar. E a Bruna me levou para a lavoura dos pais dela. E que era uma lavoura que não estava muito simples, todo mundo muito, muito simples, mas ninguém estava devendo, ninguém estava gravemente doente, nem nada disso, mas estavam extremamente exaustos também. Eles não sabem disso, mas eu senti ali eles me narrando a rotina, eu falando, nossa, como é que pode, né? Cansativo, né? E eu não tava nem na colheita, eles estavam ali com o tempo, me trouxeram até um bolinho e tal, mas foi bom que eu fiquei ouvindo o dia todo o jeito de falar. E tudo que eles me mostraram combinou muito com o que eu já tinha feito de livro. Eu só vi ali na prática a máquina onde eles costuravam a mesa, né, de costurar as folhas enforcadinhas ali secando, como que era, onde que eles põem, tudo meio próximo, e os porquinhos ali, né? Então eu senti realmente uma confirmação do que as pesquisas tinham me levado a imaginar, e foi muito importante, principalmente a escuta ali do jeito deles de falar, e da relação com as filhas. A menininha também comentou, a irmãzinha que passava mal quando pegava nas folhas, o pai falou, não, isso daí, então já vi segura, né? E foi excelente, né? Tanto eu agradeci a Bruna também depois leu o livro para me dizer se tinha escapado, tanto tecnicamente, né, da parte toda do plantio, como outras questões, ela foi ótima. Então eu tive esse apoio local ali. Claro que não foi, né? Não fiquei vivendo numa lavoura. Melhor, né? Porque eu acho que tem que ter um... também uma parte de cultura, né? Eu não tô fazendo uma reportagem, não tô fazendo um documentário. Tem documentários sobre isso também, documentários bem pesados. Porque tem outro lado disso, que eu até tive uma conversa com o Sakamoto, na Feira do Livro do Pacaembu, porque ele desbravou um pouco do trabalho, né, a condição análoga à escravidão nessa área. Que aí seriam lavradores que, além de tudo, como não tem dinheiro não tem contratar safristas e tudo mais, vão mantendo pessoas em situação terrível, pessoas mais debilitadas ainda, para fazer essa colheita e ajudar. Então, todo mundo ali, né, pode estar ainda pior. Então, esse cenário vai ficando terrível. Tem documentários muito contundentes, mas o meu foco ali era também a criação artística e literária dessa família, e retratar também a relação entre eles, enfim. Acho que o acerto do livro é justamente não ser denúncia nem romantizar. Ele tá ali no contar histórias. Até porque as pessoas não querem. Eu vi também na internet, eles xingando muito esses documentários. Porque parece que é antitabagista, parece que quer tirar o próprio, né, e tirar a dignidade do que eles fazem, enfim. Sim. Então, é delicada a crítica ali, né, de como fazer isso. Então, para mim, era um retrato. Tem pessoas passando por isso, ainda tem, continua tendo, e o que eu fiz ali é um retrato dessa família específica que eu criei, e desses laços entre eles e tal. Tem essa coisa também, que entra aqui no tema também, das próprias empresas de tabaco que acabam ali dominando eles por conta de um equipamento que eles vendem, a pessoa tem que trabalhar para pagar, e tem coisas então, assim. Eu depois soube que, assim, tem vários plantios que também seguem mais ou menos esse sistema de integração, né? E no tabaco isso ficou evidente porque muita gente começa quase do zero, que é o caso da família que eu retratei. Tem gente que é muito próspera no tabaco, né? Que realmente tem pessoas muito ricas, ainda mais na região que eu visitei. E as cidades mais próximas das sedes do tabaco, eles investem muito, então vai ficando muito bom, todo mundo gosta muito dessa relação. Mas mais longe, eles vão ficando com as vulnerabilidades que eu comentei. E se você começa do zero e o primeiro plantio já não é muito bom, não deu o resultado que esperava, teve intempérie a mais, teve isso, aquilo, ou a própria fumageira que vai decidir também, né? Vai olhar a folha e falar se é essa qualidade, é esse valor ou não é. Você vai gerando dívida. Você não pagou o insumo que a empresa te deu do ano passado, tem bola de neve ali de juros. Isso aí vira isso que você falou, uma bola de neve. Né? Então esse contrato aí que pode acabar não sendo legal e dá uma sensação trabalhista, né? É uma família trabalhando para uma empresa, seguindo todas as orientações, vai o orientador lá mostrar, não, pode plantar mais, pode plantar aqui, pode não sei o que, desse jeito, não faz orgânico, nós queremos com esse agrotóxico, tudo mais. Sim.
E aí, no fim, não é trabalho, é como se fosse uma prestação ali de serviços, enfim. Então tem essa dinâmica que a gente sempre fica em cima ali de ter um reconhecimento e não ter, né, de relação laboral. Você que fuma aí, né? Talvez fique uma reflexão de eu nem pensar... entro nessa porque eu não estudo o suficiente para dizer isso, mas Sim. é claro que tem essa questão que me passaram lá do pessoal dos orgânicos, que se o consumidor e as próprias fumageiras quisessem comprar tabaco orgânico, é factível, dá para fazer. Só que alguns não querem comprar e a própria produção precisa de cuidados que demandam, às vezes, diminuir a área, tomar uma dedicação também para cuidar de forma natural das pragas ali, que demanda muito, né? Então precisaria de interesse comercial, né? E é por isso que eles ficam lá tomando banho de agrotóxico, né? Também pelo comércio disso, né? Sim. E agora falando do seu livro novo, a gente já tá caminhando aqui pro final. Queria que você falasse um pouco desse seu novo romance. Pode dar uma sinopsezinha, uma palhinha pra gente? Sim. O romance se chama Cláudia Vera Feliz Natal. E são 3 cidadezinhas bem pequenininhas do Mato Grosso. Então eu ambientei em comarcas assim de primeira entrância, em que os personagens jurídicos são reais personagens na cidade, né? Você sabe quem é o juiz ou o promotor. Se tiver defensor se espalha, né? Ele acaba cobrindo várias cidades. O defensor, o procurador, enfim, são personagens que andam pela cidade, você sabe apontar qual é, que tem quase tanta, né, presença como os políticos ali da região. Então, me entreguei um pouco ao ridículo disso, né, da pompa que tem que manter, da figura, da imagem, ao mesmo tempo na vulnerabilidade também disso, das pessoas saberem, quererem expor seus problemas e controlar a decisão, os perigos também quando tem um pouco de criminalidade ali envolvida organizada, né, e também, eu não ambientei nas fronteiras agrícolas também para não ter esse tema também, trazer para o livro, mas tem esse perigo também, tem grileiros, tem tudo ali que dá para comentar, mas o tom é cômico. Muito mais cômico. E aí eu foquei finalmente numa narração masculina, né, um juiz narrando, e sem perder ali essa característica mais cômica do livro, eu mergulhei um pouquinho na amizade, na tentativa de laços de amizade desse homem que sai de São Paulo, presta esse concurso pra lá e tem uma arrogância, tem uma empáfia ali, mas que também é natural, as pessoas são muito diferentes de si e você é muito notório, então a exposição é grande. E a tentativa de burlar, né, de transpor essas barreiras da liturgia jurídica para se relacionar com as pessoas ali do seu meio. Então tem um pouco dessa solidão dele lá, bastante dessa solidão, e principalmente indecisão. Ele é um juiz extremamente indeciso. Então o foco ali também é num caso que ele não consegue decidir, e é misterioso, tal, enfim, também e nesse caso eu consigo debater meus temas de sempre também, que são a amizade e maternidade de mulheres não convencional, né, famílias não convencionais e novos arranjos, enfim, com isso eu também chego nesse meu tema de sempre. Gostou. Sai esse ano. Maio. Tá, já estamos ansiosos, já vamos deixar a porta aberta aqui pra gente conversar também. Por favor. Porque tem vários temas ali que são caros a nós. Que verdade, tem muita relação mesmo. Mari, te agradecer pelo Obrigada papo. A vocês, adorei. Fiquei muito feliz que deu certo. Todo sucesso pra você e que a gente converse muitas outras vezes. Obrigada, sucesso pra vocês também. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Senhoras e senhores, Mariana Salomão Carrara.